Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Gotas de Esperança. Mais uma vez, quem vos fala é seu amigo Marcelo Maia. Estamos aqui nesta manhã para compartilhar mais uma palavra de esperança. Uma palavra que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma palavra que nos leva a refletir e pensar como pode todas as coisas cooperarem para o bem. Aí nós pensamos nas coisas ruins, os momentos difíceis da nossa vida que nós passamos e às vezes não conseguimos compreender como isso pode nos ajudar e como isso pode cooperar para o nosso próprio bem. Talvez hoje eu esteja falando com pessoas que estejam passando por momentos difíceis e que não estão conseguindo compreender o que está acontecendo. E eu quero contar uma breve história de um mestre que estava ensinando o seu discípulo, estava dando algumas lições, preparando o seu discípulo. E essa história vai relatar bem e trazendo para os nossos dias, nos trará compreensão um pouco mais a respeito desta palavra. Nos conta a história que certa vez um mestre, um monge, estava treinando um discípulo para que ele viesse a se tornar futuramente um mestre também. E este mestre sai numa jornada, e ele sai numa jornada rumo ao deserto. E com o seu discípulo eles andavam pelo caminho, um caminho muito distante. E quando eles estavam se aproximando daquele deserto, aquele lugar árido, seco, ele observou que próximo a uma montanha, a um lugar elevado, havia um casebre, uma casa simples, onde estava saindo uma pequena fumaça da chaminé, e o mestre começou a olhar a condição daquele ambiente, e olhando aquela casa, ele começou a imaginar quem moraria num lugar daquele, como seria a situação daquelas pessoas que moravam naquele lugar. Isso despertou curiosidade no mestre, e ele resolve ir até esta casa e conhecer quem eram as pessoas que moravam ali. Então ele e o discípulo continuam a caminhada rumo a esta casa, e quando eles estavam se aproximando da casa, avistaram um homem todo magro, um homem com um semblante de sofrimento, de cansaço, e os seus filhos também da mesma forma, com sinais de desnutrição, magrelos, com uma aparência não muito boa. E este mestre, ele se aproxima e começa a conversar com o homem, cumprimenta, e começa a conversar, e o homem convida ele para entrar, e ele entra com o seu discípulo, e começa a conversar, e começa a perguntar para o homem como ele consegue viver. A gente vive aqui. E ele disse: mas como vocês fazem para se alimentar? A gente tem uma pequena vaca e uma vaquinha, e logo ali para cima da montanha tem um pasto, tem algumas coisas, e nem sempre o pasto está verde devido ao clima. Então a gente tem esta vaquinha e a gente tira o leite, faz o queijo, toma o leite, faz a nata, e o que sobra a gente vende, troca por outros produtos, e assim a gente vai vivendo. O mestre pergunta: então esse é o único meio de sobrevivência de vocês aqui? Eu disse: nossa vaquinha é o único meio de sobrevivência. E o mestre termina aquela longa conversa, e eles partem novamente rumo ao seu destino, ao seu propósito. E quando eles saem, aproximadamente 2 quilômetros longe da casa desse homem, perto de um precipício, o mestre avista uma vaquinha pastando, e ele identifica logo que era a vaquinha que o mestre ouvira o homem falar que era sua. E ele olha imediatamente para o seu discípulo e diz: empurra a vaquinha, mata a vaquinha. O discípulo, sem entender, achou que o mestre estava brincando com ele e pergunta: mestre, o senhor está brincando comigo? O mestre: não, mata a vaquinha, empurra a vaquinha precipício abaixo. E o discípulo indaga: mas mestre, o senhor não ouviu a história deste homem? Eles já são tão sofridos,
Este é o único meio de sobrevivência desta família. E o Senhor quer que eu empurre esta vaquinha precipício abaixo, que eu mate o único meio de sobrevivência desta família? Mestre, o Senhor está de brincadeira. E o mestre continuou sendo incisivo naquilo: empurre, mate a vaquinha. O discípulo, mesmo sem entender, resolveu obedecer ao seu mestre. E ele empurra a vaquinha. E quando ele empurra aquela vaquinha precipício abaixo, o mestre olha para ele e diz: agora dá no pé. E o discípulo, sem entender nada, foram-se embora. Os anos passaram e o discípulo ficou com aquilo em sua memória, sem entender, com a incompreensão, por que o mestre mandou fazer aquilo. Como está esta família? Como estão aquelas pessoas? Pois foi matado o seu único meio de sustento. Então anos foram passando e o mestre nunca revelou o porquê daquilo. Passaram-se 15 anos e o mestre veio a falecer. E o discípulo se torna mestre. Mas esses 15 anos não foram suficientes para apagar da sua memória aquela triste cena da vaquinha caindo precipício abaixo. E a indagação de como estaria aquela família o consumia, porque ele se sentia culpado por talvez ter matado aquela família de fome. E esta indagação foi tão forte que ele decide novamente agora voltar pelo mesmo caminho para ver se consegue adquirir alguma notícia, alguma informação daquela família, como estariam, se morreram, estão vivos, o que aconteceu. E ele volta fazendo a mesma jornada, mas quando ele está novamente próximo ao local, ele observou uma grande plantação, uma lavoura. O lugar árido se transformou em um lugar produtivo. E ele olha subindo a montanha, a casinha já não é mais uma casinha, mas havia lá uma mansão, uma casa muito imponente. E ele imagina: alguém deve ter comprado as terras e construiu esta linda casa. Alguém deve ter estudado e com recursos irrigou a terra e conseguiu produzir. Mas ele decide ir até lá para saber mais quem era a pessoa que estava ali e o que havia acontecido com a família que morava naquele lugar. Então ele se aproxima da casa e quando chega perto desta casa, ele bate palmas e sai um homem todo robusto, um homem bem vestido, mas ele imediatamente reconhece o homem como o mesmo da época que ele passou com o mestre. E este homem o reconhece e disse: você está aqui. E o mestre: mas você lembra de nós? Ele diz: é lógico, como eu esqueceria. Lógico, logo depois que vocês passaram por aqui, aconteceu uma tragédia conosco. Ele disse: logo que vocês passaram por aqui, a nossa vaquinha, lembra a vaquinha, que era o nosso único meio de sustento? Então, ela sofreu um acidente, caiu precipício abaixo e morreu. Foram tempos difíceis. E eles começaram um diálogo. E agora o discípulo que se tinha se tornado mestre começa a perguntar: mas como que você chegou a esse ponto? Eu lembro-me que você só tinha uma vaquinha, vocês viviam numa situação precária, e agora eu vejo esta abundância, esta lavoura, eu vejo a casa, eu vejo que os seus filhos se transformaram em homens já tão robustos. Como que isso tudo aconteceu? Ele disse: pois é, se não fosse a nossa vaquinha ter morrido, a gente nunca tinha chegado a este lugar. Aí o mestre pergunta: mas você está me dizendo que vocês só chegaram onde chegaram porque a vaquinha morreu? Ele disse: sim, exatamente. Porque logo que esta vaquinha morreu, nós passamos fome. Nós tivemos dias difíceis. A gente chorou, a gente se desesperou, a gente não sabia o que fazer. Mas não tinha outra opção. Nós um dia resolvemos fazer um quintal, no quintal da casa, fazer um canteiro e plantar alguns legumes, algumas verduras, porque não tínhamos mais o que comer. E nós fizemos e começou a dar certo, e a gente viu que aquilo ali começou a trazer
um sustento, começamos a ver uma esperança, e começou a dar certo, e nós começamos a ampliar, começamos com alguns canteiros e fomos ampliando, e o negócio foi dando tão certo que a gente resolveu fazer lavouras, e começamos, e o negócio foi dando certo, só dando certo, e chegamos onde chegamos. Moral da história, queridos, talvez eu esteja falando com pessoas, com homens, com mulheres, com jovens, que estão desesperados, não compreendendo a situação a qual estão vivendo. Talvez a tua única esperança acabou de morrer. Talvez a tua única esperança alguém lançou o precipício abaixo. E talvez você esteja à beira do desespero, não compreendendo o que está acontecendo. Talvez você esteja desesperado, não vendo saída, não vendo solução. Mas, queridos, a moral desta história é: certas coisas Deus vai usar pessoas, às vezes, para empurrar algumas vaquinhas da nossa vida. A vaquinha do comodismo, a vaquinha do orgulho, a vaquinha da arrogância, a vaquinha do medo, a vaquinha da mentira. É fato que muitas vezes o Senhor precisa permitir que algumas vaquinhas, que são coisas que nos prendem a certas circunstâncias e situações, que precisam ser empurradas precipício abaixo, precisam morrer em nossas vidas, para que nós venhamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu quero te dizer, queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Comece a ver as possibilidades mesmo nas circunstâncias contrárias da tua vida. Talvez até hoje, até este momento, este vídeo chegou a você e não é por acaso. Ele tinha um endereço certo, ele tinha o endereço do teu coração. E se você está ouvindo isso, é uma resposta para o teu coração. Comece a olhar as circunstâncias não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Comece a ver as possibilidades que se abrirão no meio das dificuldades. Não olhe para as vaquinhas que precisaram ser mortas na sua vida, mas olhe para as possibilidades que Deus te disponibiliza através desse sofrimento. Que isso sirva de reflexão para o nosso dia. Quais vaquinhas precisam morrer? Que isso nos motive a olhar para os momentos difíceis como oportunidade de crescer e de expandirmos como pessoas, expandirmos os negócios, expandirmos os sentimentos, as emoções e sermos conduzidos para um lugar melhor do que estávamos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, um ótimo dia. Fiquem na paz.